Vamos falar também dos testes. A torcida do Flamengo consegue a liberação da Prefeitura do Rio para colocar público no Maracanã. Mas é só torcida, é outra coisa, é outra história. E aí, o que vale para todo mundo? Agora a gente vai tratar do Flamengo. O Andrés Pereira, ele chegou, ó, Pascoal, e ele já chega dando uma declaração falando da torcida, dizendo que sabe a diferença que faz. Vamos jogar aí na tela pra gente começar a tratar desse Flamengo que tá liberado pela Prefeitura do Rio de Janeiro para ter público em 3 jogos testes. A gente começa falando do Andrés Pereira, porque tem o seguinte, ó, ele fala assim: fiquei muito impressionado com o carinho da torcida, com a grandeza do clube. Claro que pelo mundo o Flamengo é o mais famoso do Brasil, mas viver isso é diferente. Ele continua aí ainda. E olha que eu nem joguei com a torcida ainda, mas já senti o carinho desde que cheguei ao Rio. Acolheram toda a minha família, coisa de outro mundo, me impressionou bastante. Essa é a visão do jogador, que ele tá ali só na rua, né? No Rio de Janeiro, no aeroporto e tal. Agora, ao que tudo indica, o Roger Guedes vai ter a possibilidade de ver essa torcida dentro do estádio, porque a Prefeitura do Rio liberou e o Flamengo vai servir como teste, segundo dizem, para que o público volte. Mas primeiro é só o Flamengo. E aí é assim, ó, Flamengo e Grêmio pela Copa do Brasil vai ter público de mais ou menos 35% ali da capacidade do Maracanã, que é de 70 mil pessoas. Aí depois, 4 dias pra frente, tem outro Flamengo e Grêmio pelo Campeonato Brasileiro. Esse com um pouquinho mais, com 40% do público já permitido. E aí no Flamengo e Barcelona, o jogo de ida da Libertadores, a ideia é colocar 50% de torcida. A gente vai destrinchar esse assunto aqui para falar sobre equilíbrio, para falar sobre como vão monitorar o protocolo, mas eu quero abrir com o Pedro Ivo, porque também tem o seguinte, Pedro, hoje de manhã uma reunião do Conselho Técnico, né, da CBF, para discutir a volta de público. O Flamengo falou assim, opa, não vou entrar não, porque eu entendo que nesse momento não é importante para mim participar. E aí eu quero saber de você se está rolando essa reunião, o que está sendo discutido nessa reunião e como é que ficou essa história do Flamengo dizer que não obrigado. Ô Dani, essa reunião começou por volta das 11h30, ela já acabou. Estamos finalmente ali, né, pessoal, tomando aquele café virtual, acertando as últimas pontas, fazendo... O Zoom, né, virtual. Isso, exatamente, tudo virtual, mas algumas decisões já foram tomadas. A gente viu a tela aí há pouco, o Flamengo pretende ter, é bom deixar claro, o Flamengo pretende ter público contra o Grêmio na Copa do Brasil, o Flamengo pretende ter público no Campeonato Brasileiro e o Flamengo vai ter público na... Oficial que o clube soltou, que diz o seguinte: o Flamengo, embora tenha sempre prazer em estar com os demais clubes e de estar presente na CBF, por uma questão de princípio e de lógica jurídica, não poderá aceitar a convocação feita, porque entende que seria um contrassenso participar de uma sessão deliberativa acerca de um tema que escapa à competência desportiva da CBF, está reservado às autoridades locais e colide com a decisão proferida pelo egrégio, olha a palavra bonita aí, ó. Egrégio. Egrégio, STJD, na pessoa de seu presidente. E aí, Pascoalzinho, tá ali, né? Você falou, vão no STJD. Mas aí no STJD, o Flamengo já se sente respaldado. Então, o Atlético Mineiro também tem a liminar e resolveu não jogar. Não jogar. Eu quero dizer para vocês o seguinte, eu até entendo a postura do Flamengo. Eu entendo a postura do Flamengo, porque existe uma liminar que foi lhe dada pelo STJD. Eu entendo a postura do Flamengo, né? Mas acho que os clubes agora têm que entrar com um pedido para cancelar. A maioria elege uma situação, não ter jogos. O Flamengo não pode ser diferente. Aí você foge do tema democrático. Aí você vai favorecer um clube em detrimento dos outros. Pois é, e aí olha aí o que isso pode dar. Olha aqui o que está escrito aqui na nossa tela. Ó. Grêmio diz que não entrará em campo se tiver público. Ou seja, o departamento jurídico do Grêmio se manifestou em entrevista à Rádio Guaíba, a informação está chegando agora, dizendo que o time não vai entrar em campo no jogo de volta da Copa do Brasil caso haja público no Maracanã. E aí, Facincani, começa a manchar campeonato,
começa a diminuir o peso das competições, no meu entendimento, porque um entende que está respaldado pela lei, o outro se acha no direito, né, de partir ali do princípio da igualdade, o que vale para um vale para todos e não entrar em campo. Tem certo e errado aí nessa história? O errado é quem quer forçar a barra, só isso. Simples assim. Se tem um regulamento que não existe uma uniformidade de regras. Facinca. Eu também não. Mutou só o Discord e ele tá no ar? Só o Discord. Paga no ar. Então pode seguir. Paga a caixinha. Vai pagar. Pagou. A casa tava ouvindo. Não. Pagou. Sem querer. Então vamos lá, voltemos. Se há um culpado, é aquele que força a barra. Se não há uma uniformidade de regras, de ideias, de liberações de legislação, se eu tento me beneficiar em relação ao que os outros não podem ter de acesso a algo que ele é e tem de ser democrático, estou errado. Então, no caso errado, é o Flamengo, simples assim. Ele tem que entender, ele tem que ter a devida paciência de que o momento não é permitido para esse tipo de teste. A partir do momento que tiver uma ordem generalizada dos envolvidos nas competições e principalmente da organização do Campeonato Brasileiro, das autoridades sanitárias, de que existe já uma mínima segurança para um teste de público, ou então para a presença de público no estádio, o Flamengo tem todo o direito de ser o primeiro a pleitear. E eu serei o primeiro aqui a dizer que está na hora de voltar o público. Enquanto não tiver nenhum tipo de segurança, de garantia, na minha modesta e humilde opinião, de que se tem hoje a total segurança para a entrada do público no estádio, eu sou completamente contrário, assim como outros também. Ou é para todo mundo ou não é. Eu entendo toda a questão financeira, né, que isso permeia, a necessidade de público. Eu acho que a torcida faz uma diferença absurda, Zé, no estádio. Você que esteve ali dentro sabe melhor que ninguém o quanto isso influencia no jogador. Claro que diferentemente em cada um, mas influencia. Mas eu fico pensando uma questão aqui. O Brasil e a Argentina, né? Só para pegar de exemplo, porque tem um protocolo que precisa ser seguido. Então precisa estar testado, vacinado, tem uma distância ali entre um e outro, por isso que tem no máximo 50%, Zé. Mas se demoraram para achar, dentro do vestiário, os jogadores da Argentina, que eram 4. Vão controlar agora 30 mil pessoas no Maracanã? Ô Dani, não sei se é minha memória que é ruim ou não, mas pelo menos eu li isso daí. Na final da Copa América tinha exames falsos, não tinham? Sim, muito bem lembrado também, tinha sim. Exames falsos, então assim... Em Minas Gerais teve aglomeração no jogo da Libertadores. Eu acho assim, Dani... Cadê a dona Anvisa? O que vale para um, vale para todos. Né? Eu acho que o Flamengo poderia muito bem ter participado dessa reunião, simbolicamente, porque ele já tem uma posição, a CBF já sabe exatamente o que pensa o Flamengo. Não vejo nenhum problema. A questão jurídica, acho que não ia mudar, até porque o Flamengo já está se respaldando numa decisão do STJD, né? Então, assim, isso mostra, Dani, claramente. Só lembrar, como diz um amigo meu, né, um amigo meu chamado Pascoal, vocês estão acreditando na Primeira Liga, na Liga de Futebol do Brasil, isso aí é o ponto mais importante, organizada né, pelos clubes? Isso aí nunca vai sair do papel, nunca, porque hoje é o Flamengo, amanhã é o Palmeiras, amanhã é o Atlético, amanhã é o Corinthians. Infelizmente, cada um vai pensar no seu umbigo, dependendo do momento em que o que estiver acontecendo na vida dele. Infelizmente é assim. Então é lamentável, né? É triste e assim, a prefeitura poderia, já que está abrindo, eu também não entendi por que a prefeitura está abrindo para o Flamengo, que os outros clubes façam os pedidos, já que é assim, e ela libere também para todos os outros clubes. Né? Que seja não, mas é testes, evento testes. Então, Pascoal, evento teste pode ser para todo mundo, Pascoal. O Fluminense por que precisa ser? E aí, assim, testa. Não, eu tô falando assim, Pedro, em termos de igualdade, entendeu? Porque já que você vai proporcionar isso, então faz o seguinte: o Flamengo tem 3 jogos testes. Faz o Flamengo um, faz o Fluminense o outro, e aí testa Botafogo, testa outro para ver, testa outros times. O Vasco lá em São Januário? Vasco, você dá a possibilidade para assim, todos. Se é teste... Isso aí seria legal, eu tô falando em termos de teste num amistoso, né?
Só seria legal no amistoso. A gente está falando... Não, eu sei, Pedro. Tem outros clubes. Não, eu estou só falando em questão de igualdade, Pedro. Eu estou só falando em questão de igualdade. Se é o teste amistoso, sabe? Porque, infelizmente, todas essas ações, né? Essas ações e reações dos nossos dirigentes e, de uma certa forma, do nosso público em geral ou das pessoas que trabalham no futebol, demonstram que nunca iremos ter um consenso para ter uma liga, nunca iremos ter uma liga organizada em que todos os clubes tenham o mesmo direito, e que tenham, dependendo daquilo que for organizado, não vai ter nada, é triste, é lamentável. Nessa época de pandemia, normalmente nos momentos difíceis, né, você conhece o lado bom e o lado ruim do ser humano. O lado bom você fica, nossa... Mas o lado ruim te espanta ainda mais, né? Porque você fica pensando assim, como é que o ser humano, num momento como esse, tem a capacidade de pensar assim? Não estou dizendo do Flamengo, eu estou falando da pandemia de uma forma geral, se a gente analisar desde o começo, desde tudo aquilo que aconteceu, quando realmente, de fato, a pandemia tomou conta do nosso futebol. E aí não envolve não só os clubes, CBF, tudo, de uma forma geral. Ô Pedro, você pediu a palavra aí, mas aí tem o seguinte, né? Se a gente for parar para pensar em necessidade da torcida... Hoje é o Flamengo, hoje é o Rodolfo Landim, hoje é a cúpula do Flamengo que não quer saber de sentar, alinhar e negociar. Se respalda numa brecha jurídica, numa decisão da Prefeitura do Rio, numa liminar monocrática do STJD, é bom que se diga, é uma pessoa que pode ter todo o impacto político de uma canetada para dizer que pode ter público ou não. E hoje a briga é essa. E acho muito difícil que com esses 19 clubes alinhados com a CBF, isso não seja revertido. Mas eu queria deixar muito claro que o meu ponto é, Dani, nunca foi sobre saúde, nunca foi. É uma briga política, é uma briga de clube, o torcedor que já fica chateado com a gente, ele não está querendo saber de ideias sanitárias, ele está querendo saber do clube dele. Opa, se meu clube defende A, eu estou do lado de A, se meu clube defende B, ele está do lado de B. São poucos, infelizmente, que conseguem parar para pensar exatamente qual o cerne da questão. E é uma briga que vai acontecer hoje, vai acontecer na semana que vem da reunião da Copa do Brasil, vai acontecer daqui a um mês, quando tivermos, daqui a pouco menos de um mês, dia 28 de setembro, quando tivermos uma nova reunião para debater volta de público no Campeonato Brasileiro, e a gente vai ficar aqui chovendo no molhado. A verdade é, não há unidade e não há maturidade na cartolagem brasileira. E por isso a CBF vai nadar em águas muito tranquilas enquanto esses clubes se comportarem assim. Não vai ter liga, vão continuar mandando em tudo, vai conseguir alinhar o interesse da maioria quando ela precisar e levar ao STJD. E quem perde com isso é a gente. A gente vai ficar aqui chovendo no molhado, podendo falar de outras coisas, e a gente está falando dessa palhaçada, dessa imaturidade da cartolagem brasileira. Pois é, a situação é complicada e aí a gente tenta, né, pensar no campo, porque o espetáculo é ali dentro do campo e a gente está vendo que isso está ameaçado, Pascoal. O Grêmio dizendo que pode não entrar em campo. Você compreenderia essa atitude da diretoria de não colocar o time ali caso tenha público no Maracanã? Ou vai só piorando? Numa hora como essa, é melhor ir ali e manter o jogo? Porque depois não tem data, depois mancha a competição, depois tem todos os outros meandros ali, né? Não, partindo do princípio de que se você notar toda a trajetória do Flamengo, como disse o Pedro, se você pegar do tempo em que não poderia treinar e o Flamengo forçou a barra para treinar, no tempo que não poderia ter jogo e o Flamengo forçou a barra para ter jogo, aí o Fluminense e o Vasco e o Botafogo ficaram contra, mas aí a federação foi a favor do Flamengo. E aí você vai ver toda essa trajetória sempre tem um nome envolvido em tudo isso: Clube de Regatas do Flamengo. Toda a trajetória de toda essa situação só tem um nome, é o nome do Flamengo. Então a gente vê que é um jeito que o Flamengo tem, é uma forma de atuar, chamado no direito eles dizem modus operandi, é uma forma de atuar. E isso é da natureza não é do Flamengo, hein? É uma natureza dos dirigentes do Flamengo. De quem comanda da natureza, nesse momento. Da natureza dos dirigentes que comandam o Flamengo. Agora, se o Grêmio se sentir prejudicado dele não ter público no seu estádio e ver o adversário ter público no estádio, ele pode entrar com pedido no STJD antes do jogo, porque essa liberação já está dada e se que valer para todos. E se 19 são contra, né? Eu não posso chegar vendo um desfile de uma escola, das crianças na escola, achar que do 20 alunos, 19 estão com o passo certo e só um com o passo errado, e esse é o meu filho. Eu falo, não, peraí,
Olha lá, olha que bonitão, ó. Só ele no passo certo, os outros 19 tudo errado. Eu não posso achar isso. Eu não posso achar. Eu tenho que achar que ele tá errado. Eu vou falar para ele, acerta o passo, filho. Entendeu? Acerta o passo. Você... Agora, a lei do próprio umbigo. Eu sei disso. Só uma coisa. Foram falar a respeito do dinheiro nessa reunião de clubes, né? Aquela primeira reunião, vamos fazer uma liga, legal, eu quero liga, vamos liga, isso é liga, porque é liga, porque é liga. Aí foram fazer reunião. Na primeira reunião falaram, ó, vamos dividir o dinheiro. Aí um clube falou, ó, o meu é mais que o seu, hein? Não, mas tudo igual. Não, eu tenho mais porque eu tenho mais disposição. O outro falou, opa, peraí, disposição nada, quem tem sou eu. E aí, sabe o que aconteceu? Nem terminaram a reunião. Um queria mais, outro queria mais, outro queria mais, outro queria mais. Passaram do limite, aí não tinha dinheiro para todo mundo. Aí acabou a reunião, sem acordo. Sabe quando vai ter acordo? Nunca. E é por isso que a CBF... não vai, porque cada um só pensa neles. Não pensam no futebol de uma forma geral. Eles pensam no deles. E agora está todo mundo apertado por conta da pandemia. Eles querem receber o mais rapidamente possível tudo que for possível. É o caso que a gente está vivendo agora. Cada um pensa no seu. Agora, por que só o prefeito do Rio, com todo o respeito, por que só o Flamengo? Por que o Vasco não? Por que o Botafogo não? Faz um teste lá, cada um tem o seu estádio. Né? Por que o Fluminense não? Faz um teste. Fluminense no Maracanã, primeira divisão. O Botafogo jogando em casa, tem o seu estádio, belíssimo estádio. Pascoal, aí a única fecha ressalva aí, Pedro, aí fecha também aí a questão pra de gente quem... É de quem largou na frente na briga. Era preciso fazer um evento teste, o Fluminense em nenhum Ô momento... Pedro, você falou a frase certa. O Vasco também, o Botafogo também, o Flamengo estava ali a todo momento brigando. Na hora que ia sair o pedaço do bolo, quem é que tá pedindo bolo aqui? Isso. Tá pedindo bolo, então vai levar Você falou a frase certa. Menor. Eu acho que um problema... Farinha pouca, o meu pirão vai na frente, que eu quero logo aproveitar essa farinha para fazer o meu pirão. Os outros eu não sei o que vai acontecer. Poxa vida. Eu concordo com tudo que vocês falaram, praticamente tudo que vocês falaram aqui. Eu só tenho muita dificuldade em tratar os outros 19 dirigentes como coitadinhos, como... Não estou tratando ninguém como coitado, não. Não tem virgem nessa festa, Pascoal, a verdade é essa. Não tem santo aí, você tem razão. Nem do Flamengo, nem da CBF, entendeu? Não tem. Não tem santo mesmo. Não é que não tem santo mesmo. Mas um não pode ter um passo diferente dos outros. Aí me perdoa. Adoro o Flamengo, todo mundo sabe. Eu tenho o maior respeito, gosto do Flamengo mesmo, todo mundo sabe. Agora, puxa vida, nessa hora não. Boa, olha aqui, ó. A gente vai falar de